Olá, boa noite. Vereadores e prefeito de Itapetininga são diplomados nesta segunda-feira. Veja agora os outros destaques desta edição. Integração de posse, mais de 100 famílias do Jardim Santo André 2 em Sorocaba começam a ser transferidas para o Recreio dos Sorocabanos. Enterrada a menina de 3 anos morta pelo próprio tio em Ibiúna. Festa corintiana marca o fim de semana na região. Segunda-feira, 17 de dezembro, o Noticidade começa agora. Uma família de Várzea Paulista morreu nesta tarde, após ter sido levada por uma correnteza na Praia Grande, no litoral de São Paulo. Segundo os bombeiros, 3 homens, o pai de 47 anos, o filho de 27 e o cunhado de 17 anos morreram afogados. Uma menina de 12 anos também morreu. 2 crianças que estavam no local se afogaram e estão em observação. Elas chegaram hoje à Praia Grande e foram nadar, onde não tinha guarda-vidas. E foi enterrado neste final de semana o corpo da menina de 3 anos morta pelo próprio tio em Ibiúna. O homem que confessou o crime à polícia teria envolvimento com drogas. O corpo de Kimberly Cauane Pereira Cordeiro, de 3 anos e meio, foi velado na capela do cemitério Parque da Figueira. A família do pai da menina proibiu a entrada da imprensa e da mãe da criança. Sandra Regina Pereira acompanhou tudo do lado de fora. Segundo a polícia, o irmão dela matou a sobrinha a pauladas. A guarda municipal foi chamada para evitar tumulto. Ele tirou a menina de mim para levar aqui para o irmão dela matar. Os pais da criança eram separados e por isso ela vivia com a avó materna. Segundo o boletim de ocorrência, ela teria sido agredida pelo próprio tio na noite de quinta-feira. A menina foi encontrada morta em cima da cama na tarde do dia seguinte, com ferimentos na cabeça e em um dos braços. A criança, a avó, o marido dela e o tio viviam nesta casa no condomínio Lago Azul, no bairro Votorantim, em Ibiúna. O suspeito trabalhava 2 semanas como porteiro do condomínio. Ainda segundo o boletim, a avó e o marido passaram a noite fora e deixaram a criança com o tio. O homem de 29 anos foi preso em flagrante por homicídio qualificado e foi encaminhado à cadeia de Pilar do Sul. E de acordo com as informações da diretoria do Conselho Tutelar de Ibiúna, a irmã de Kimberly, de 9 anos, sofria de maus tratos e por isso vive em um abrigo há aproximadamente 3 meses. Um homem tentou matar o próprio sogro no bairro Jardim Novo Horizonte, em Sorocaba. De acordo com testemunhas, tudo teria começado com uma briga. O genro atirou 3 vezes contra o sogro e o atingiu no braço. O homem foi socorrido no pronto atendimento da Zona Norte. 4 homens armados invadiram uma fábrica de refrigerantes em Jundiaí. Os assaltantes estavam encapuzados e vestiam o uniforme da empresa. 3 funcionários foram feitos reféns. Após chegarem até o cofre, os bandidos desistiram do roubo por não haver dinheiro, somente folhas de cheques. Os homens conseguiram fugir pelos fundos do prédio. Moradores do Jardim Santo André 2, em Sorocaba, começaram a ser transferidos para o Recreio dos Sorocabanos. A medida foi tomada por causa de uma reintegração de posse da área. Até o dia 26, 114 famílias deverão deixar o local. Moradores levantaram cedo para ajudar. Caminhões cedidos pela prefeitura foram utilizados na transferência. A chuva atrasou um pouco a mudança, mas não cancelou o trabalho da Defesa Civil. As famílias já estão ansiosas, estão muitos móveis desmontados, então não tem como a Defesa Civil adiar essa programação. A programação é para 5 dias, pode ser que atrase um pouco por causa da chuva, mas nós vamos seguir o cronograma. Roseli mora aqui com 3 filhos. A mãe dela já foi transferida em outra data. A dona de casa estava ansiosa para sair também. Agora dezembro aqui alaga tudo, né? Por causa da chuva. Rio Sorocaba inunda, né? Então a gente prefere estar mudando daqui do que ficar aqui, né? Com chuva ou sem chuva, nós vamos mudar. 14 anos. Tempo que Michele morou no local. A família de 10 pessoas é a próxima a ser transferida para outro bairro. A gente está torcendo muito para sair logo daqui, porque ninguém merece conviver com enchente. Todo começo do ano é esse sofrimento. Nem todos querem deixar o bairro. Giovanni está decepcionado com a notícia de sair daqui. Eu prefiro ficar aqui, porque o lugar que a gente vai é muito pequeno, né, pra gente que não dá.
O Jardim Santo André 2 começou a ser formado há aproximadamente 20 anos, quando chegaram os primeiros moradores. Por ser uma área de risco e de propriedade particular, todos devem sair. Uma briga na justiça prorrogou o procedimento, mas a transferência deve ser realizada até o próximo dia 26 de dezembro. Daqui sairão 114 famílias, é um total na cidade de 320 famílias, para unidades habitacionais no conjunto Parque das Árvores, no Recreio Sorocabano. A situação de seu Luiz ainda não está definida, diz ele. Ele espera um retorno da Defensoria Pública. O vendedor autônomo afirma que ainda não foi avisado sobre o procedimento que deve seguir. Se tem um liminar para nós sair, se é para sair, receber até agora, a gente não sabe se vai receber ou se não vai receber. Recebeu o valor desta casa? O valor da minha casa. O liminar foi 53 casas que era para ficar para modo de possível indenização. Então estou esperando, porque o apartamento é muito pequeno. Nós estamos aqui em casa, nós somos em 10 pessoas. A Secretaria da Cidadania permaneceu durante as transferências. Os moradores fizeram um cadastro com a assistente social. Promotores do Ministério Público e policiais civis ouviram hoje em Sorocaba mais 3 testemunhas ligadas à empresa Alsan, investigada na Operação Águas Claras. Um dos investigados, o arquiteto Geraldo de Moura Caiubi, pediu exoneração do cargo de diretor-geral do SAI ao prefeito Vitor Lippe. O pedido foi na sexta-feira à noite. No mesmo dia pela manhã, ele foi depor na delegacia anti-sequestro. Caiubi foi indiciado por corrupção passiva e formação de quadrilha. De acordo com o GAECO, há indícios de que as irregularidades apontadas na gestão de Pedro Dalpian, detido no início da operação, continuavam na gestão de Caiubi, que começou em 2009. O prefeito Vitor Lippe designou o vice-prefeito José Ailton Ribeiro para responder pela direção da autarquia. Foram diplomados hoje em Itapetininga o prefeito eleito Luiz de Fiore, do PSDB, e o vice Irã Júnior e os 19 vereadores que assumem as cadeiras do Legislativo. No dia 1º de janeiro de 2013, será a posse dos eleitos. 2 caminhões e um carro bateram nesta tarde na rodovia Lívio Tagliassacchi, em São Roque. Segundo os bombeiros, na colisão que envolveu os 3 veículos, um dos caminhões desceu uma ladeira. 2 pessoas foram encaminhadas ao Hospital Regional de Sorocaba com ferimentos leves. E a chuva do fim de semana derrubou uma árvore na Avenida Dom Aguirre, em Sorocaba. A árvore caiu na pista de caminhada próximo ao viaduto Salomão Pavlovski, sentido capital. Homens do Corpo de Bombeiros foram chamados para liberar o local. Os troncos foram cortados e retirados. Nenhum carro foi atingido e, por sorte, ninguém ficou ferido. E um motociclista ficou ferido após um acidente na rodovia Raposo Tavares, em Sorocaba, no fim de semana. Segundo os bombeiros, o motorista do carro perdeu o controle, capotou e o motoqueiro que vinha logo atrás não conseguiu frear e bateu no veículo. 2 pessoas foram socorridas no hospital regional. O motoqueiro continua internado. Papel e caneta na mão. Segunda-feira é dia de conferir as vagas de emprego disponíveis na região. O Pátio de Porto Feliz oferece nesta semana 14 vagas de emprego para mecânico de caminhão, nutricionista, jardineiro, trabalhador agrícola, ajudante geral, operador de máquina e pintor industrial. O posto fica no Paço Municipal, na Rua Ademar de Barros, número 340, no centro. Em Itapetininga, vagas para açougueiro, auxiliar de escritório, cuidador de idosos, frentista e professor de educação física. O pátio fica na Rua Coronel Afonso, 790, no centro. É próximo ao Mercado Municipal. O Pátio de Peró oferece vagas para auxiliar de estação experimental, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de limpeza, na área de produção e para servente. O posto fica no centro da cidadania, na Rua Dr. Gaspar Ricardo Júnior, número 51. Para encontrar mais vagas de emprego, os interessados devem acessar o site www.empregasaopaulo.sp.gov.br. E a terça-feira deve ser nublada durante o dia e pode chover a qualquer hora. Confira como ficam as temperaturas em algumas cidades da região. Em Mairinque, a mínima deve ser de 17 e a máxima não passa dos 26 graus. Em Jundiaí faz mais calor e os termômetros chegam a 31 graus. Sorocaba deve ter mínima de 20 e máxima de 28 graus. Mesma mínima prevista para Itapetininga. Em Várzea Paulista, a temperatura não passa dos 31 graus.
Há praticamente uma semana do Natal, a decoração dos shoppings de Sorocaba chama a atenção dos consumidores que vão às compras. Cachos em Magnólia representam o Natal nesse shopping no bairro Santa Rosália, em Sorocaba. O Papai Noel, claro, também está presente. Nesse outro shopping, no Campolim, o bom velhinho ouve atentamente os pedidos das crianças. Tem alegria maior. A decoração chama tanto a atenção que é difícil passar por aqui sem tirar uma foto. O Papai Noel é a principal atração da fábrica de panetones. Mas além da visita ao bom velhinho, aqui as crianças podem também usar a criatividade. O meu bolo é de chocolate. Eu pus um monte de confete em volta e pus as bolinhas no meio. Quem pagar pode andar de trenzinho. Amei. Mas se engana quem pensa que são só as crianças que adoram. Não tem tamanho, né? Criança, adulto, velho. É super bacana, né? Viver a festa natalina, né? Super legal. E antes de ir embora, o Papai Noel deixou um recadinho para as crianças. Alô, criançada, se vocês tiverem um brinquedo usado, adulta tudo e manda pro orfanato, hein? Tô de olho de vocês, hein? Senão não tem presente, tá bom? Feliz Natal! O fim de semana foi marcado pela final da Copa do Mundo de Clubes entre o Corinthians e o Chelsea da Inglaterra. Até o resultado final, torcedores ficaram com os nervos à flor da pele. Mas no fim do jogo, a recompensa veio para a torcida corintiana. Exemplos de que o corpo fala: aflição, ansiedade, nervosismo. Parece até que o adversário está entalado na garganta. Parece, mas não é uma estátua. E se piscar corre o risco de perder um lance, melhor então é evitar. Lá vai um incentivo para o gol que pode sair a qualquer momento. O Japão nunca esteve tão perto dos brasileiros. Nem parece que os jogadores estão a 20 mil quilômetros daqui. Neste bar, na zona norte de Sorocaba, ninguém tira os olhos da jogada. Aqui é Corinthians, não tem como explicar. Não parece, mas o feirante está no horário de trabalho. Se o timão está em campo, seu Jonas abandona a banca de pastel. Deixa o pessoal lá, né? Eles já estão treinados, né? Então dá para mim dar uma fugidinha para ver o jogo. Mundial de clubes que Renê não pode acompanhar sossegado. A tarefa é quase impossível: driblar o futebol e os clientes. Mas não é fácil não, você olha ali, você fica vendo o rosto dos torcedores, o coração bate mais forte e dá vontade de estar aqui. Só que tem que ficar trabalhando, né? A vontade é ficar junto com o pessoal, torcendo, gritando, mas infelizmente temos que trabalhar, né? E como chamar a atenção do garçom corintiano? Anderson até atende, mas desse jeito. Aqui a turma berrando, se atendendo, olhando o jogo, quase derramando a cerveja no copo do cara, mas não tá, a gente tem que torcer junto. Primeiro tempo, 0-0. A promessa está feita. A hora que o Corinthians fizer o primeiro gol, é nóis, só felicidade. É muita adrenalina, meu time é coração, é o Corinthians, é assim, a nação corintiana, tudo isso aí, ó. Que tal pedir orações pelas redes sociais? A pequena sede da Gaviões, também em Sorocaba, parece coração de mãe. Sempre cabe mais um torcedor. Aqui vem o Barros de Corinthians! E se olhar busca a vitória, os olhos choram, os pés não param. A voz impulsiona. Vai pra cima, Chico! Vai pra cima, Chico! Vai! Emoção, paixão, superstição. Eu prefiro ficar aqui que dá sorte, sempre deu sorte, velho. É a superstição, velho. Aflição que parece ter dado sorte. Ela tem 2 aninhos de idade e já sabe o que é felicidade. É uma menina muito sortuda. E vai, Corinthians! A torcida
torcida que jamais abandona o time agora tem mais um motivo para ser fiel até morrer. Que é Corinthians, hoje, amanhã e sempre. Vai, Corinthians! A festa durou o resto do dia. Milhares de corintianos comemoraram a vitória no Parque Campolim, Zona Sul. E a festa deve continuar amanhã cedo, quando o Corinthians desembarca em São Paulo por volta das 8 horas da manhã. O Noticidade fica por aqui, você fica agora com o SBT Brasil. Tenha uma boa noite e até amanhã.